Fala pessoal, golzaço na área e nessa quinta-feira vai acontecer a última rodada do Brasileirão. A gente já tem muitas definições, mas tem muita coisa ainda para ser definido. E agora a gente vai falar por briga por vaga na Taça Libertadores da América. Você vai saber o que o seu time precisa para se garantir na maior competição da América do Sul. Fica até o final para você não perder nada, hein? Antes, se não é inscrito, aproveita, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e vem com gozaço, vem? Bora falar sobre o Brasileirão, sobre Libertadores da América. A 37ª rodada foi concluída nesta segunda-feira e ainda tem vagas em aberto para a Taça Libertadores da América. Uma vaga ainda para a fase de grupos e 2 vagas para a fase pré-eliminar. Lembrando que o Atlético já é campeão brasileiro, já tem sua vaga, o Flamengo também já é vice-campeão, também tem sua vaga, assim como o terceiro lugar, a equipe do Palmeiras. Ainda temos briga pela 4ª colocação entre Corinthians e Fortaleza, mas ambos também já estão garantidos na Libertadores da América. A partir da 6ª colocação, que pertence hoje ao Red Bull Bragantino, começa a briga que vai encerrar apenas no 13º colocado, a equipe do São Paulo. E a gente vai contar agora o que cada equipe precisa fazer para se garantir na Libertadores. Primeiro, vamos iniciar pela equipe do Bragantino, que é o 6º colocado, tem 53 pontos, tem 2 de vantagem para o Fluminense, que é o 7º, e tem 3 pontos de vantagem para a equipe do América, do Atlético Goianiense e do Ceará. O Bragantino, para se garantir na fase de grupos da Libertadores, ele precisa apenas vencer o seu jogo, que é em casa contra a equipe do Internacional. Ele vencendo, já está garantido na fase de grupos. Se ele empatar, ele também se garante na Libertadores, mas na fase preliminar. Com empate, ele vai para a fase de grupos se o Fluminense não vencer a equipe da Chape no Maracanã. Resumindo, o Bragantino vencendo se garante na fase de grupos sem depender de ninguém. Se empatar, se garante na Libertadores, não necessariamente na fase de grupos. E se perder, a equipe do Bragantino vai torcer contra a equipe do Fluminense, América Mineiro e Atlético Goianiense. Desses, pelo menos um não pode vencer o jogo. Se pelo menos um tropeçar, o Bragantino já se garante pelo menos na fase preliminar da Libertadores. Depois do Bragantino, aparece o Fluminense na 7ª colocação com 51. O Fluminense tem chance de ir para a fase de grupos. Para ele ir para a fase de grupos, ele precisa vencer o seu jogo contra a equipe da Chapecoense e torcer que o Bragantino pelo menos empate com o Inter. Acontecendo isso, Fluminense na fase de grupos da Libertadores. Em ele vencendo, o Fluminense já se garante na pré, independente dos outros resultados. Em caso de empate do Fluminense, ele não terá chances de ir para a fase de grupos, mas pode sim ir para a pré. Para ele ir para a pré com o empate, ele vai precisar torcer contra América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará. Desses 3, 2 terão que tropeçar, que não vencer seus jogos, para que o Fluminense se garanta na pré-Libertadores com um empate. Para ir para a pré-Libertadores com uma derrota, o Fluminense precisa secar América Mineiro, Atlético Goianiense, Ceará e aí entra também o Santos. Desses, só um pode vencer o seu jogo. Se pelo menos 2 vencer seu jogo, o Fluminense estaria fora da pré-Libertadores. Agora, vamos à situação do 8º, o América Mineiro. América Mineiro que vai jogar em casa contra a equipe do São Paulo. O América só depende de si para ir para a pré-Libertadores. Basta vencer. Já para a fase de grupos, precisa vencer o seu jogo e torcer contra o Bragantino. Precisa que o Bragantino perca e mesmo assim o América tire uma diferença de 6 gols. Bem complicado isso, hein? Mas para a pré-Libertadores, o Coelho está bem vivo. Vencendo se garante. Em caso de empate do América, ele vai torcer contra Atlético Goianiense, Ceará, Santos e Internacional. Desses aí, nenhum pode vencer o seu jogo. Se um vencer, já tira o América da pré-Libertadores. A partir do 9º, o Atlético Goianiense, as equipes não dependem mais só de si. Precisam vencer e torcer para tropeços dos adversários. O Atlético até teria chance de fase de grupos, mas teria que tirar uma grande diferença de gols
então vamos esquecer essa possibilidade. Para pré-Libertadores, o Atlético Goianiense precisa vencer o seu jogo, que será em casa, no Acioli, contra a equipe do Flamengo. E aí vai torcer contra América Mineiro e Fluminense. Uma dessas equipes não pode vencer o seu jogo. O Atlético Goianiense vencendo o seu jogo, América ou Fluminense tropeçando, dá tudo certo pro Dragão. Situação do 10º Ceará já se complica mais ainda. O Vovô só tem chance de pré-Libertadores se conseguir a vitória contra o Palmeiras fora de casa. O Ceará precisa vencer e torcer que Fluminense, América Mineiro e Atlético Goianiense, desses três, 2 têm que tropeçar, não podem vencer seus jogos. Em caso de empate, o Vovô não terá chances. Pode até passar o Atlético Goianiense, mas temos o confronto na rodada entre São Paulo e América, e com o empate do Vovô, pelo menos uma dessas duas equipes termina a competição na frente do Alvinegro de Porangabuçu. Ou seja, para o Ceará, ele precisa vencer e secar Fluminense, América e Atlético Goianiense. Desses três, 2 não podem ganhar. Situação do 11º Santos, mais complicado ainda. Santos precisa vencer seu jogo. Em caso de empate, já está eliminado em virtude do confronto entre América Mineiro e São Paulo. Santos vencendo, ele vai secar Fluminense, América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará. Desses 4, 3 não podem vencer. O jogo do Santos é em casa, na Vila Belmiro, contra a equipe do Cuiabá. O 12º é o Inter, aí só um milagre para que o Inter consiga a vaga. O Inter precisa vencer o seu jogo, que vai ser fora contra o Bragantino, e vai secar América, Atlético Goianiense, Ceará e Santos, já que o Fluminense não pode ser alcançado em virtude do número de vitórias. O Inter tem 12 vitórias e 48 pontos, mas o Flu tem 51, mas já 14 vitórias. Por mais que o Inter vença e o Fluminense perca, o Inter empata em pontos, mas não passa o Flu em número de vitórias. Ou seja, Inter precisa vencer a equipe do Bragantino em Bragança e Atlético Goianiense, América Mineiro, Ceará e Santos têm que, no mínimo, empatar. Situação do São Paulo, 13º, é idêntica à do Inter. Precisa vencer seu jogo contra o América no Independência e aí nem Atlético Goianiense, nem Ceará, nem Santos e nem Inter podem vencer os seus jogos. Em caso ainda de empate da equipe do Atlético Goianiense e vitória do São Paulo, ele vai decidir a vaga com o Dragão nos critérios de desempate, saldo de gols, que hoje o Dragão tem um gol de saldo a mais, e números de gol pro, que hoje os dois têm 31 gols. Para resumir rapidinho, para a gente encerrar esse assunto, o Bragantino vai brigar por vaga. Se vencer, se garante na fase de grupos. Se empatar, se garante na pré-Libertadores e vai secar o Fluminense por vaga na fase de grupos. Se perder, vai secar o conjunto de equipes aí que vem atrás: Fluminense, América, Atlético Goianiense. Já a equipe do Fluminense, se vencer, se garante na pré. E também pode ir para a fase de grupos. Para ir para a fase de grupos, o Bragantino não pode vencer o seu jogo. Se empatar, o Fluminense vai secar América Mineiro, Atlético Goianiense e Ceará. Nenhum deles poderiam vencer. América Mineiro, se ganhar, se garante na pré-Libertadores. E se empatar, vai secar aí Atlético Goianiense, Ceará e Santos. Atlético Goianiense precisa vencer o seu jogo e secar Fluminense e América Mineiro. Já o Ceará precisa vencer seu jogo e secar Fluminense, América e Atlético Goianiense. Santos precisa vencer e secar toda essa turma aí que está acima dele, mesmo caso para a Internacional e para a equipe do São Paulo. Esse foi mais um vídeo do Golzaço. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, já ativa o sininho. Um abraço e até a próxima.